Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês, aí finalizando a semana, espero que todos estejam bem, todos continuem aí com esse mesmo ritmo, se empenhando ao máximo, é isso que a gente espera de vocês, né? Aí a gente vai continuar aí o assunto desse terceiro bimestre, hoje falando um pouquinho sobre os tipos de clima. Vimos na aula passada aí sobre as questões das zonas térmicas, a questão dos movimentos da Terra, né? Rotação, translação, né? Relembrando que na rotação é um movimento que a Terra dá em torno de si mesma, do seu eixo imaginário. Na translação é uma volta que dá em torno do Sol. E aí cada movimento desse altera alguma coisa. Por exemplo, o de rotação gera os dias, né? Noites e dias. E o de translação, por exemplo, os anos, as estações do ano e etc. Tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Hoje, a gente vai falar sobre os tipos de clima, só especificamente equatorial e tropical. São vários tipos climáticos que nós iremos estudar, né, neste capítulo. Acho que são em torno de 10 climas. Mas nessa aula de hoje, eu prefiro destacar apenas, né, o equatorial e o tropical, porque para não atropelar tanto e ficar tão rápido a aula, tá bom? Então, vou aos pouquinhos aí para vocês irem compreendendo cada característica desses tipos de clima. Aí na próxima aula eu boto mais uns 3 ou 4 e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Mas antes, como de praxe, como de costume, a gente vai fazer o quê? A correção da atividade que eu passei foi apenas a página 14, apenas a primeira questão. Pessoal, observe as imagens apresentadas aí a seguir. Tem a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. E de acordo com ela e de acordo com esse mapa que mostra as zonas climáticas da Terra, a zona polar essa azulzinha, a zona temperada essa laranja, né? E essa mais vermelha, avermelhada aí, é a zona intertropical, que fica entre os trópicos, tá bom? Então, analisando essas duas imagens aí, a gente vai responder. Pessoal, imagem 1, aqui ó, imagem 1, tá vendo aí? Imagem 1, se encaixa justamente na zona tropical. Vocês conseguem identificar apenas pela imagem. A 2, a gente volta lá, mostra para vocês aqui, olha aqui, é a zona temperada. Você consegue ver pela a estação do ano bem definida aí, que é a primavera, né? E por último, pessoal, a imagem 3 é a polar, né? Que sobrou, beleza? Letra B. Sugira em que país ou região do mundo se localiza cada uma das paisagens apresentadas. Aqui fala onde de fato foi tirada aquela foto. Mas se você colocou, por exemplo, na imagem 1, Brasil, por exemplo, tá certo. Né? Apresenta o clima tropical, tem imagens tropicais no nosso país. Poderia ter sido no Brasil aquela foto. A zona temperada poderia ser nos Estados Unidos, né? Maior parte da Europa, Canadá. Então quem colocou aí, Japão, como tá aqui, tá certo? Tá certo. E o último aí, zona polar, a Groenlândia, né? Norte da Rússia, norte do Canadá. A gente encontra aí zonas polares, tá certo? O Alasca. Então quem colocou isso também estaria certo, tá bom? Então não tem mistério aí. Vocês iriam colocar de acordo com o que vocês entendessem sobre provavelmente em que local ficaria aquelas fotos. Pessoal, agora a gente vai entrar justamente nos tipos de clima no Brasil, tá bom? E no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo. Nos dois de hoje, são climas que tem no Brasil, tanto o equatorial como o tropical. Então existem diferentes, pessoal, olha aqui, diferentes tipos de clima no mundo. Então existem vários, né? E aí precisa fazer uma classificação para isso. Qual é a classificação? Então definiu-se aí algumas classificações para facilitar o estudo, tá bom? É notório que em uma mesma zona térmica, por exemplo, vamos supor na zona térmica intertropical,
existem vários tipos de climas diferentes, tá certo? Então, em uma zona térmica, existem muitos climas diferentes, com grandes variações, tá bom? No Brasil, por exemplo, vamos lá. Nós estamos aqui no clima, na zona térmica intertropical. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Aqui, nesse mapa aqui, vocês podem ver que o Brasil está aqui, olha. A maior parte do Brasil, mais de 90%, está justamente na zona térmica intertropical. Então, nós encontramos no Brasil climas secos, como é o caso do Nordeste, interior nordestino, e climas muito chuvosos, como é o caso da Amazônia, né, que é a região norte do país. Então você consegue ver que existe muita variação dentro de uma mesma zona térmica, tá bom? Vou botar a imagem aqui em cima, continuando. Então por isso é necessário que, né, se busque uma classificação aí para entender a dinâmica, né, desses tipos climáticos, né? E a gente viu também que para você ter um tipo de clima requer um estudo muito longo. A gente viu a diferença de tempo e clima. O tempo varia, o clima não. Por quê? Porque houve um estudo aí de 10, de 20, de 30 anos ali sobre o tempo atmosférico para definir o clima daquela localidade. Então, por isso a importância dos climogramas, que eu mostrei a vocês, né? É aquelas barrinhas lá que mostra o índice de chuva mensal e também a temperatura mensal. Então, é importante justamente por isso, para definir e ter uma média ali de temperatura, de chuvas e definir que tipo climático se insere em cada região. Por fim, muitos anos de estudo são necessários para que se conheçam também as anomalias que costumam acontecer de tempos em tempos, como períodos de seca ou chuva acima do normal. Então pode também acontecer algumas coisas anormais, né? Por exemplo, aquela região ali, Garanhuns, é uma região muito fria, que tem muitas chuvas, mas pode acontecer uma anomalia. Pode acontecer que Garanhuns passe um ano de seca, por exemplo, com poucas chuvas, né? Então, isso pode acontecer, isso existe. Essas anomalias são comuns acontecer em alguns tipos climáticos, tá bom? Pessoal, aí entramos justamente no primeiro tipo climático, né? Então destaca aí e vai analisando, vai anotando, vai vendo o que é importante para a gente entender quais são as características desses tipos climáticos. Então é muito importante a gente saber as características, porque através delas a gente vai conseguir responder atividades, responder avaliações. Então é muito importante, tá bom? Primeiro tipo climático, pessoal, é o clima equatorial. Olha o nome. Então é aquele clima que fica ali próximo à linha do Equador. Isso é óbvio. É um clima tropical ali, né? Na zona tropical. Olha, ocorre principalmente na América do Sul, tá bom? Sobre a floresta amazônica. Também ocorre na África, no Congo, né? Tem uma floresta também lá muito grande. Ocorre no sudeste da Ásia, ocorre na ilha de Madagascar. Então aqui ele começa a mostrar onde ocorre esse tipo de clima. Então, não pode esquecer. É ali próximo da linha do Equador. Países, regiões estão situados ali próximo da linha do Equador. A vegetação. Como é essa vegetação? Olha a imagem aqui. Olha a imagem. Uma vegetação com florestas de árvores de grande porte e muito densa, ou seja, muito fechada, tá certo? Os solos geralmente têm baixa fertilidade, chove bastante, mas o solo não é fértil, né? Tem pouca fertilidade. O calor perdura o ano todo, é muito quente nessas regiões, né, nesse tipo de clima. E as chuvas são constantes, chove muito. Quem conhece a região norte, se tem parente, se tem família lá, sabe disso. Que é uma região que chove muito, tá bom? Nesse clima equatorial. Deixa eu ver mais. No caso da Amazônia, como os rios nascem em áreas longínquas, seus regimes de cheia variam conforme o clima do entorno. Então a gente vai falar um pouquinho da como é que esses rios aí são mantidos, né? Então, nas estações de chuva do hemisfério norte, os rios que vêm desses locais ficam cheios. Já quando é verão, no hemisfério sul, os rios que vêm da Cordilheira dos Andes
ganham volume por causa do derretimento da neve no pico das montanhas. Isso é interessante, pessoal. O rio Amazonas, se localiza lá na região amazônica, ele é alimentado por vários outros rios menores, mas também ele é alimentado em uma época do ano pelo derretimento das geleiras, né, que ocorre lá nos Andes, né, na Cordilheira dos Andes, lá no Chile, na região chilena. Mas quando ocorre esse verão lá, vem, né, derrete as geleiras do pico da cordilheira e aí também alimenta o rio, né, Amazonas. Isso é bem interessante, tá bom? Tá aí uma imagem mostrando aí a floresta amazônica, né? Olha que floresta linda aí, uma cachoeira, bem bacana essa imagem. Aí vamos para o segundo tipo climático, né, do objeto de estudo hoje, que é o clima tropical. Então, ele é parecido. Então, parecido não é a mesma coisa, pessoal. Então, tem algumas diferenças, né, do clima tropical para o clima equatorial que a gente acabou de estudar. Então, ele é muito parecido, mas ele não é igual. Também predomina na América, principalmente do Sul, na África, no Sul da Ásia e também no Norte da Austrália. Está em que zona? Na zona intertropical, igual ao equatorial. Assim como os climas equatoriais, os tropicais também se caracterizam pelo calor constante. Então é muito quente também o ano todo. Assim como o equatorial, o tropical também é quente o ano todo. Já, olha a diferença. Já o regime de chuvas é bem diferente. Pois no tropical, pessoal, nós temos dois períodos bem marcados. Nós vamos ter uma época seca, que é justamente no inverno. Então no inverno é mais seco e no verão é mais chuvoso. Então é o contrário, né? Esse clima tropical ele é bem característico por isso. Porque no inverno é seco. Eu não estou dizendo que é quente, estou dizendo que é seco. Ou seja, chove pouco. E no verão é chuvoso, chove muito. Essas duas características aí que ocorrem no clima tropical, bem diferente do clima equatorial. No caso do Brasil, esse tipo de clima predomina em toda a porção central do território. Por isso tem uma música que diz assim, né? Moro num país tropical. O clima predominantemente no Brasil é o clima tropical, tá certo? Também pega parte da região Nordeste e boa parte do litoral. Nessa área atuam diferentes subtipos do clima tropical. Aí aqui fala um pouquinho mais sobre esse tipo de clima e fala também que ocorre também o efeito da maritimidade nesse tipo de clima e também as chuvas orográficas que a gente viu aí, que são aquelas chuvas onde o relevo atua, né, e acaba provocando esse tipo de chuva. Aqui consegue ver, né, algumas imagens, né, do clima tropical, inclusive muito parecida, essa imagem aqui na sua esquerda, com aquela imagem que a gente fez atividade, né, em Corrigir Agorinha, né, que foi o clima tropical, tá bom? Então você vê também essa imagem à sua direita, que parece também com o clima equatorial, né, floresta densa. Professor, qual seria um tipo de floresta ou de vegetação que ocorre no clima tropical? A gente viu que no equatorial nós temos a floresta amazônica. No Brasil, por exemplo, no clima tropical, nós temos a Mata Atlântica, que também é uma floresta com árvores de grande porte, tá bom? E aí a gente finaliza, pessoal. Bem tranquilo, sem complicações, um assunto bem fácil, né? Pelo menos até agora, né? Vamos ver depois nas próximas aulas, a gente vai falar sobre outros e outros climas aí que existem no Brasil e também no mundo. A atividade de casa é apenas a página 15, apenas o terceiro quesito. Então, só o terceiro quesito da página 15, tá bom? Qual é o prazo? Até domingo, no máximo, às 12 horas, pessoal. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.